Nós sabemos que o mundo tem lutado contra isso. Nós sabemos que o mundo tem nos levado ou tentado nos induzir a valorizar coisas momentâneas, coisas passageiras, esquecendo que o maior dom, o maior investimento da nossa vida é o reino de Deus, porque lá nós vamos passar a eternidade. Um bom advogado, ele tem um tempo e depois ele se aposenta. Um bom médico, ele tem tempo de trabalho, mas ele se aposenta e logo depois de algum tempo, quem sabe ele parte para um outro lugar. Mas o que nós investimos no reino, isso é eterno. E Deus quer mostrar para você que Ele precisa que você se aplique mais no reino, porque há uma carência nessa terra, e eu e você somos as pessoas responsáveis para continuar o projeto tão poderoso que Jesus iniciou há alguns anos atrás. O tema dessa ministração é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Tiago 5, 17 e 18. Quem for achando vai dando glória, vai dando glória. Quem não achou fala: tô chegando, menino. Aleluias. Como é bom ver vocês. Como é bom olhar para cada rostinho e saber que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós temos tido assim momentos muito especiais neste lugar e fora deles também, nas células. Temos recebido as notícias do que Deus tem feito. Temos recebido também, porque faz parte, alguns levantes. Mas é isso, se a igreja está à frente, o inimigo não está contente. Mas isso nos encoraja em saber que nós estamos no caminho. Se o inimigo está se levantando, é porque nós sabemos que nós estamos no caminho, estamos incomodando o reino das trevas. E nós vamos vencer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Tiago 5, 17 a 18 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e os céus deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Feche os seus olhos, só um instante. Espírito Santo, nós também estamos na expectativa que o Senhor produza frutos agora com a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, rega, Senhor, esta palavra com a tua unção e o teu poder, porque o Senhor bem sabe que a palavra por si só, ela vem e ela se torna, Senhor, logos, é o conhecimento, mas o rema vem quando há a revelação do teu poder. Então que nessa noite a palavra seja rema no coração dos meus irmãos e no meu também, Pai, e que nós possamos desfrutar ainda alguns minutos mais à frente de uma unção tão poderosa neste lugar, Deus, para marcar esse tempo na vida dos meus irmãos e na minha vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. A Bíblia diz que Elias era um homem comum. Então eu quero dar algum relato para vocês sobre Elias. Elias, cujo nome significa Jeová é Deus, ele foi chamado por Deus para o ministério profético, em um dos piores momentos, períodos da história do povo de Israel. Elias foi levantado num período marcado de crises, fome, miséria, corrupção e apostasia. Será que nós já ouvimos falar de alguma coisa dessa no nosso tempo? Será? Corrupção, uma palavra tão assim diferente para nós, né? A gente acho que nunca ouviu algo sobre isso. Apostasia, que isso? Para quem não sabe o que é apostasia, é uma pessoa negar a fé. Aquele pastor que um dia falou: Jesus é o Deus que cura, é o que liberta, dá uma endoidada e dizer não existe mais Deus, e que não sei o que agora é os astros, que é o santo daime, que é chupar um house. Mudou
Aquele homem que defendia que Jesus era o Senhor, agora Jesus é um profeta, é alguém, tal. Isso é apostatar, é abrir mão da fé, é deixar a fé por algo que normalmente é enganoso, que normalmente nos leva à destruição. Então Elias estava num tempo desse, e aí Deus precisava de alguém, em meio a essa crise moral, em meio a essa crise social, espiritual, Deus precisava de alguém, e Ele chamou Elias para mudar a sua geração. Elias foi profeta no reino do norte, nos reinados de Acabe, depois do seu filho Acasias. E Elias, num determinado momento, ele desafiou o povo a escolher Deus ou Baal. E ele fez um ato ali poderoso para mostrar que Deus era Deus e Baal não era ninguém, porque o povo naquela época estava dividido. Acabe abriu brechas para que outros deuses pudessem entrar ali, principalmente Baal. E a Bíblia diz em Mateus 26, 24, Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, ou nós vamos amar a um e odiar a outro, e assim por diante. Então Elias, ele se levantou para marcar aquela geração tão corrupta, tão ruim, tão terrível. E eu e você precisamos entender que Elias já não vem mais. Elias não pode vir mais aqui nessa terra. Quem sabe ele até gostaria, quem sabe onde ele está, ele possa estar vendo o que está acontecendo aqui, e ele pode até pensar: puxa vida, se eu estivesse ali eu ia botar um negócio para endoidar. Mas o povo está pacato. O coração do Senhor está clamando: onde estão os Elias que podem mudar a geração? Onde estão os Elias que podem ir contra os deuses? Olha como é que estava no tempo de Elias. Na época de Elias, era um período de sucessão de reis ímpios, reis terríveis, que cultuavam a outros deuses, que sacrificavam crianças a outros deuses. Nos dias de Elias, Israel estava sendo governada por reis maus. A Bíblia diz que Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso está em 1 Reis, você não precisa abrir, mas 1 Reis 16 é onde nós estamos baseando toda a história desses homens. 1 Reis 16, 25 a 26 fala que Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os quanto foram antes dele. Era o rei daquela época. Ele fez tudo de ruim. Ele foi o pior do que os que foram antes dele. E aí você fala: puxa vida. Só que se você continua, você vai ver que quando Omri morreu, o seu filho Acabe se levantou. 1 Reis 16, 28. E a Bíblia diz que fez Acabe, o filho de Omri, pior do que era o seu pai. O negócio foi piorando, o negócio foi decaindo. Os tempos não eram bons na época de Elias. Isso nos lembra bastante coisa. Se nós olharmos ao nosso derredor, se nós ligarmos a nossa televisão, nós vamos ver que estamos caminhando para esse mesmo rumo. Homens idólatras, governadores corruptos, e tudo está escancarado, como era na época de Elias. Ninguém tinha coragem de se levantar, porque se levantasse, morria degolado, morria morto, pendurado, era cortado. E nós estamos vivendo um tempo semelhante a esse, onde a corrupção, ela é colocada na televisão, todo mundo vê, todo mundo sabe os nomes, sabe quanto foi, os milhões, mas só informa, ninguém faz nada. Era assim no tempo de Elias. Os reis dominavam, os reis faziam atrocidades, matavam gente, matavam aldeias inteiras por vaidade, porque queria ver o sangue correr. Pegavam mulheres grávidas e abriam no meio para ver a criança cair no chão. Esse era o tempo de Elias. É o que nós estamos vendo hoje. Ladrões dizendo: por que você matou? Porque eu queria ver o tombo. Campeonato de quem tomba mais. Mata sem precisar, sem roubar, por prazer. Nós estamos vivendo num tempo semelhante ao tempo de Elias. O tempo de Elias era um período de muita idolatria. 1 Reis 16, 31 fala que ali eles foram conduzidos a adorar Baal. E Acabe, ela casou-se
ele casou-se melhor com Jezabel, que era filha de Etbaal. Era um rei que servia a Baal, era um rei que patrocinava Baal, era um rei que propagava a santidade de Baal. E Acabe era de Israel, e ele casou com essa mulher, e ela trouxe para dentro do povo de Israel o culto a Baal, a idolatria. Era a idolatria, e é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos muitas idolatrias, e uma das que estão assim estampadas na televisão chama-se a idolatria ao corpo. Pessoas têm morrido tomando bomba de cavalo para ficar forte, ao invés de contratar o Ilcinho para dar um treinamento, que ele é personal trainer. Não, eles querem crescer do noite para o dia, e põem vitamina de cavalo para que estufe o peito, mas lá na frente a morte é certa, o câncer vem, a destruição vem. As mulheres hoje na televisão estão querendo fazer um padrão. As mulheres são mais fortes que eu, as pernas das mulheres mais grossas do que minha barriga, porque querem cultuar o corpo. Pelo corpo eu faço qualquer coisa, eu preciso expor o meu corpo. É uma idolatria isso, que tem ceifado muitas vidas, tem deixado famílias inteiras tristes, porque quando a morte bate e chega, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Quando a enfermidade assola, quando a morte vem, acabou. Começa um novo ciclo, e esse ciclo tem que ser chancelado em vida. Quando eu recebo Cristo, eu estou com o meu passaporte carimbado para os céus. E se eu não tenho Cristo, e uma vez que eu sou idólatra ao meu corpo, é difícil. A idolatria, ela impede de eu chegar até Deus. A idolatria, ela coloca alguma coisa na frente entre eu e Deus, e aquilo torna-se mais bonito, mais precioso. Imagina um Deus tão grande, e na idolatria eu me curvo num pedaço de gesso desse tamanho, e faço aquilo o meu amuleto, aquilo é o meu tudo, esquecendo do tamanho do Criador. Isso é idolatria. Mas a idolatria não está somente ligada a imagens, mas está ligada a pessoas, a coisas, o seu carro, o seu tempo, aquilo que você precisa. Na época de Elias havia muita idolatria. O povo de Israel se perdeu. Lembre-se que eu estou falando do povo de Israel. Era o povo de Israel. A idolatria entrou no meio do povo de Deus, e eles deixaram de adorar a Jeová, a Yahvé, e começaram a adorar a Baal, e assim abriu um leque de tantos outros deuses. No tempo de Elias, era um período de crises. Jezabel começou a fazer bagunça ali no meio, e aquele povo ficou em crise. 1 Reis 16, 31 a 33. E aí de repente aparece alguém na história, alguém que abriu seu coração para o Senhor, alguém que olhou aquilo não só com um olhar de repulsa, dizendo: puxa, está bagunçado Israel, mas o que eu posso fazer? Vou continuar orando nas minhas orações do meu quarto, e quem sabe qualquer hora Deus faz alguma coisa. Não, a Bíblia diz que surgiu alguém chamado Elias, que chamou a responsabilidade para ele, disse: está errado, esse negócio está bagunçado. O povo de Israel perdeu a referência. Ele disse: Senhor, estou aqui, eu quero ser usado. E esse homem levantou-se com audácia, e no versículo do capítulo 17:1, ele já entrou ali fazendo um desafio com aquele rei. Disse: não vai chover aqui por causa da tua idolatria. Sobre a minha palavra, vocês vão ver quem é Deus. E ele começou a se colocar como um homem de Deus, dizer: eu vou mostrar para vocês quem é Deus. E aí você conhece a história de Elias. Ele orou, não choveu. Depois ele foi, e os profetas foram desafiar ele, e ele, com muita coragem e ousadia, foi ao desafio. E a Bíblia diz que o fogo desceu, mas só desceu quando ele clamou a Jeová. Aqueles homens fizeram de tudo e não conseguiram. Então havia uma crise, e no meio dessa crise eles se levantaram. 1 Reis 18:2 diz que a fome era extrema em Samaria. A coisa começou a ficar tão terrível, porque eles tiraram o foco de Deus, começaram a trazer Baal, os costumes, e a mão do Senhor saiu de cima daquele povo. A bênção que estava sobre eles, o Senhor teve que tirar, por causa da confusão, por causa da idolatria, por causa do pecado. No tempo de Elias,
havia inversão de valores. O que era certo passou a ser errado, o que era errado passou a ser certo. Será que nós estamos vivendo isso hoje? É errado trabalhar. Hoje é errado. O bom é ostentar. Eu preciso ser rico. Eu não preciso começar do baixo para crescer. Eu preciso ser rico, botar uma medalhona de ouro, botar um chapéu para trás e ser o MC Fernandão. Tum, tchá, tchá, tum, tchá. É o que o diabo tem pregado. Você não pode ser um qualquer, você tem que ostentar. Ter o carro do último tempo, muitas mulheres ao seu pé. Os valores estão invertidos. Naquela época acontecia isso. Versículo 5 e 6 de Reis 18 fala que o rei Acabe começou a se preocupar porque não tinha chuva. O que vai ser dos meus animais? Os súditos dele morrendo, o povo de Israel morrendo, e ele preocupado com os animais. Vamos catar chuva. Pegou Obed e disse lá: vamos atrás de chuva, atrás de água, atrás de poço, atrás de alguma coisa, porque os meus animaizinhos estão morrendo. E o povo é por último. Se sobrar água dá para o povo, mas os meus animais não podem morrer. Os valores estavam invertidos na época de Elias. Os valores estavam invertidos. E eu te falo, será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje, queridos? Será que tem alguma semelhança? O que é honesto não tem valor, o que é desonesto. As novelas pregam isso, os filmes pregam isso. O desonesto fica a novela inteira, mata todo mundo, desgraça a vida de todas as famílias. No final ele pega um avião, um jatinho, vai para a Europa, e aparece ele no Havaí, de óculos escuros, com muitas mulheres do lado, com os bilhões que ele roubou da empresa, que ele desviou. E termina a novela assim: puxa, final feliz. Final feliz nada, isso é do diabo. Os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos. Mas eu quero te dizer que alguém apareceu para mudar essa história. E hoje Deus está olhando dos céus. Eu posso ver isso espiritualmente. Deus até tirou as nuvens um pouquinho, para lá, para cá, para olhar para nós, para ver se Ele encontra os Elias do Senhor neste lugar. Homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa geração. Homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças, idosos. Não há idade. Quando você está na presença do Senhor, o diabo treme. Não importa a tua idade, não importa a tua condição, ele tem que tremer. Então a pergunta é hoje: onde estão os Elias de Deus? Deus está te convocando nessa noite. Deus está te convocando nessa noite. Nós lemos em Tiago que Elias era um homem comum como nós. Então qual foi o segredo dele? Eu queria compartilhar ainda mais um pouquinho com vocês, bem rápido. Qual foi o segredo desse homem? Porque a Bíblia, eu comecei o culto lendo Tiago 5, 17 e 18, dizendo que ele era homem comum, sujeito às mesmas paixões, sujeito a errar como nós erramos. Porque isso não é de agora. Infelizmente, estava Eva andando naquele jardim, com tanta coisa para observar, os passarinhos, os peixes, e ela foi parar justamente debaixo da árvore que Deus havia dito: não coma dela. E ali estava a serpente para jogar aquelas palavras de engano. E a partir daquele momento, queridos, o pecado entrou na terra. Então o pecado não é exclusividade de uma nação, o pecado não é exclusividade de um tempo, de um século, mas ele está aqui para nos afrontar, para afrontar o Senhor Deus. Mas graças ao bom Deus, que a Bíblia não nos engana, a Bíblia não camufla, a Bíblia não mente. Ela sempre diz que Davi pecou, ela mostrou que Moisés pecou, ela mostrou que Noé pecou, mas ela mostrou também que eles se arrependeram e foram levantados para marcar a geração deles, assim como Elias também foi, e assim como eu e você também podemos ser, se nós nos colocarmos na presença do Senhor. Independente da nossa vida, independente dos nossos talentos, se somos eloquentes ou não, nós podemos. Moisés não era tão eloquente assim, mas ele marcou a geração dele. Foi um grande libertador. Tem uns que falam pelo cotovelo, tem outros que não falam tanto, mas um abraço, um aperto de mão ungido, um sorriso pode marcar alguém.
Não há desculpa. Você pode ser usado de qualquer maneira, basta você se colocar nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Elias era um homem comum como nós. Qual era então o segredo? Ou alguns segredos, não vou falar todos, mas pelo menos 4 coisas que marcaram a vida daquele homem e fizeram dele o Elias que nós conhecemos. Primeiro, Elias aprendeu a confiar em Deus. 1 Reis 18:4. Ele foi chamado para profetizar contra aqueles homens que tinham o poder nas mãos. Quando Elias se levantou para ser um profeta chamado de Deus, ele diz: eis-me aqui. Como eu disse no início, era o pior tempo. Ninguém tinha coragem. O mundo estava no caos. E ele, quando ouviu o chamado de Deus, ele confiou. Ele disse: Senhor, se o Senhor está me chamando, eu vou. Ele confiou. Ele não temeu, ele confiou. Porque ele disse: o Senhor está me chamando, e eu vou responder sim a Ele. E ele, sem medo, levantou aquele dedão dele e disse: ei, rei, sobre a minha palavra eu vou te dizer, por causa desse pecado, os céus vai se cerrar, não vai vir água. E a Bíblia diz que por 3 anos e pouco não choveu. E esse homem falava, esse homem profetizava com autoridade. Mas da onde vinha essa autoridade? Vinha da confiança que ele tinha no Deus que havia chamado. Da confiança. Em Reis 18, do 20 até o 40, você vê ele desafiando os profetas. Imagina Deus dando essa instrução para ele, e ele indo ali para desafiar os profetas. Muitos profetas, mais de 500 profetas de Baal, e mais uns 400 de Azera, se eu não me engano, outro Deus. Aqueles homens todos ali contra um. E ele foi porque ele tinha confiança em Deus. Imagina se não acontece nada. Ele tinha que ter uma perna boa para correr, porque o negócio ia ficar estreito. Mas como ele confiava no Deus a quem ele servia, ele ainda deu uma colher de chá. Começa vocês, junta aí os de Baal, todo mundo, faz uma festa aí, grita, faz o que vocês quiserem. E a Bíblia diz que eles se cortavam, eles se flagelavam, batiam, dizendo: ô Baal, onde você está, Baal? E Baal não falava nada. E quando foi a vez do profeta, ele falou: para ficar mais bonito, porque ele montou um altar com madeiras, né? A madeira estava seca, boa, para pegar fogo, era só riscar o fósforo. E ele disse: para ficar mais bonito, para vocês verem que meu Deus é Deus, joga água. Umedece as madeiras, joga muita água, joga. Fez, né, uma valetinha em volta de tudo, encheu d'água. E a Bíblia diz que quando ele disse: Senhor, não vou falar muito não, eu só vou dizer, faça, mostra o teu poder. A Bíblia diz que o fogo veio, consumiu aquela madeira, ainda lambeu a água, ficou seco aquela vala, porque Deus era com ele. Mas por que ele teve coragem? Porque a primeira virtude dele, ele confiava em Deus. Você tem confiado no Deus que você está servindo? É tão comum, queridos, nós acreditarmos o que é mal para o diabo e o que é bom para alguém. Dizer assim: puxa, eu estou doente porque o diabo me pegou, agora eu estou abençoado, eu acho que foi Deus. Eu prosperei, eu fui curado, eu acho que foi Deus, porque assim, o remedinho que eu comprei também era bom, mas eu acho que foi Deus. Esse homem não achava nada, ele cria, porque precisa ter coragem, ter confiança. Deus te dizer: vai lá e faz. Nós temos alguns testemunhos, né, que a gente conhece, de pessoas que Deus pediu para fazer esses desafios, entrar dentro de um centro em pleno batuque, e ele dizer: eu vim aqui desafiar o teu Deus, e parar todo aquele batuque, e o próprio homem dizer assim: eu vou pegar na tua mão, e quem cair primeiro vai se curvar ao Deus do outro. E aquele homem sozinho dizer: então pega. Só foi pegar, caiu o pai de santo, e caiu a santaiada toda, e todos aqueles homens se converteram, porque ousadia, confiança. Agora não faça aquilo que Deus não te mandou, porque tem uma passagem em Atos 19, que os filhos de Cefas foram lá e disseram: em nome do Deus de Paulo, eu te repreendo. E ainda fez aquele trijeito, ei! E tomaram uma surra, porque não era bem assim. Agora, quando Deus te mandar, tenha confiança. Elias confiava no Deus. Outra virtude que havia sobre a vida de Elias: Elias aprendeu a depender de Deus. Nós vimos um testemunho aqui da Marlene,
quando dizimou e Deus moveu ali para supri-la. Assim era com esse homem. Deus fez alguns testes. Deus o levou à caverna. Deus o sustentou com pão trazido pelos corvos, carne trazido pelos corvos. Isso ainda está em Reis 17, 8 a 16. Outra vez, em 1 Reis 17, 1 a 6, ele foi sustentado por uma viúva, milagrosamente. A Bíblia diz que essa viúva não tinha nada nem para ela, mas Deus falou: vai lá, você vai ver o meu milagre. É legal quando Deus faz isso, porque fica bem claro que é Ele. Se Deus falar para você: vai lá na casa do Lula, e diz para ele: companheiro, Deus mandou eu vir para cá, é fácil. O cara é milionário, ele vai te dar tudo que você quiser. E aí no final ele vai ainda pôr na televisão: olha, eu sustentei o pastorzinho lá, fulano de tal. Ainda vai ganhar moral em cima da igreja. Mas Deus levou esse homem na casa de uma viúva que tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e dali multiplicou-se por todo o tempo que ele precisou, e ainda deixou muita provisão para ela, para provar que Deus é poderoso. Quando Deus pega alguém muito grande e faz alguma coisa muito grande, no momento o mérito fica para eles, para o cara que era grande. Puxa, é o fulano. Mas quando Deus pega um ninguém e faz uma coisa como esta, é para deixar bem claro que Ele é Deus. Então nós precisamos aprender a depender de Deus. Deus quer nos usar, mas nós precisamos aprender a depender dEle. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo seu Espírito, é dependência dEle. Quando nós fazemos por força, nós cansamos. E quando nós cansamos, tudo vira um peso, tudo vira uma reclamação, tudo fica difícil. Mas quando fazemos na força do Espírito Santo de Deus, não há impossíveis. Não há impossíveis. Elias dependia do Senhor. Terceira coisa que eu vejo com Elias: Elias ele aprendeu a ter intimidade com Deus. O ministério de Elias não foi marcado apenas por profecias, mas também por muitos milagres, tais como multiplicações de azeite, farinha, a ressurreição, fogo no altar, morte de soldados do rei Acasias, divisão do rio Jordão. Todos esses milagres demonstram claramente que Elias era um homem que vivia em íntima comunhão com Deus. A maior prova disso está lá em 2 Reis 2, 11 a 12. A intimidade dele era tão grande que Deus o tomou para si. Ele foi um homem tão cheio, ele teve uma intimidade tão grande com Deus, que Deus, através de um redemoinho, o separou de Eliseu. Mas a Bíblia diz que numa carruagem, ou ao contrário, numa carruagem ele foi separado, e num redemoinho ele foi levado aos céus. Tanta era a intimidade desse homem com Deus. E aí você fala: mas Elias era Elias, Elias era um homem de Deus, na época de Elias era melhor. Nós vimos aqui que até agora a situação de Elias não era nada melhor do que a nossa. Pelo contrário, ele estava sozinho em meio a uma multidão de corruptos. Ele tinha tudo para morrer ali, enforcado. Nós vemos que a condição dele não era diferente da nossa, pelo contrário, era ruim tanto quanto a nossa. Mas a intimidade dele com Deus era tamanha, que ele não hesitou em fazer aquilo que o Senhor havia pedido. Uma última qualidade que eu vejo em Elias: Elias aprendeu a se fortalecer no Senhor. Um segredo muito importante: nós temos na igreja muitas ferramentas que nos ajudam a crescer. Veredas antigas, 1, 2, 3, encontro com Deus. Quem foi no encontro, dá glória a Deus. Então você já vê que é bênção. Nós temos aqui o aconselhamento pastoral, de segunda a sexta, das 8 às 17, das 9 às 17. Você marca aí o teu horário na agenda. Você tem um pastor que te ouve, tem uma pastora, tem uma equipe aqui que te abençoa. Temos uma oração das 7 da manhã às 9, abençoando a tua vida, orando. Não terminamos a oração sem dizer: Senhor, onde houver um membro desta comunidade, do menor ao maior, alcança eles com a tua graça. Sempre estamos orando por vocês. Nós temos muitas ferramentas. Nós temos uma libertação que é ministrada através de uma equipe, para te ajudar a libertar de coisas, de mágoas, de coisas da tua alma. Mas Elias não tinha nada disso, porém ele aprendeu a se fortalecer no Senhor.
Ele aprendeu a se fortalecer no Senhor. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, após a morte dos profetas de Baal, ele perdeu o ânimo. Isso está lá em 1 Reis 19:4. Ele desejou morrer. Imagina aquele Elias que lutou, aquele Elias que chegou lá, cadê os caras de Baal aí? Tinha comigo, vou mostrar quem é Deus. Daqui a pouco ele ouviu uma conversinha, que Jezabel ficou brava e mandou uma equipe atrás dele. Ele ficou triste, ficou com medo, e pediu até a morte: Senhor, eu quero morrer. Quem sabe não está acontecendo isso com você? Você já foi aquela mulher, aquele homem ungido, usado, aquele homem, aquela mulher de fé que não havia fronteiras, mas por tantas situações que vieram acontecendo na tua vida, o desânimo te pegou, o medo, a angústia, a mágoa, a tristeza, por uma palavra, por uma atitude de alguém, de um pastor, de alguém. Lembre-se, Tiago 5,17, Elias era homem comum. Então, lembre que eu sou um homem comum. O teu pastor é um homem comum. Os teus irmãos que estão à direita são homens e mulheres comuns. Os teus familiares são pessoas comuns, sujeitos a errar, sujeitos a acordar de mau humor e às vezes falar uma palavra sem querer, mas quando viu já saiu. E às vezes o diabo consegue nos prender com isso e nos lançar para dentro da caverna. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para falar com ele, deu pão, deu água, e ele disse: come, porque você vai ficar forte, e você vai andar 40 dias, você vai fazer a minha obra só com esse pão. O anjo entregou um pão e a água e disse: come tudo, come bem, porque você vai fazer algo sobrenatural. E aí esse homem teve um encontro com Deus naquela caverna, numa voz mansa, uma voz delicada. A Bíblia diz que ele viu trovões, ele viu fogo, tudo, mas Deus estava na voz tranquila. E aquele homem se renovou, e ele saiu daquele lugar, e ele foi fazer o propósito de Deus. 1 Reis 19, 15 a 21. Mais uma vez eu digo, Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você e eu fomos chamados para marcar a nossa geração. Você e eu fomos marcados, fomos chamados para nos levantar como uma voz profética em meio a essa corrupção, aonde estão querendo implantar casamentos que estão fora da palavra, situações que fogem, aonde não existe mais Baal, mas as igrejas estão abrindo os seus púlpitos para que homens corruptos subam e vendam mentiras, aonde a corrupção tem estado nos púlpitos, pastores maçons, pastores corruptos. E Deus precisa que uma geração de Elias se levante para fazer a diferença, para levantar o dedo indicador e dizer: eis que o Senhor tem uma palavra. Ou você se arrepende, ou Deus vai mudar a tua história. Para isso você precisa ser corajoso. Para isso você precisa entender. Colossenses 1, 26 e 27 diz que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que foi agora manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Você sabe o que quer dizer isso? Trazendo na linguagem Fernando de Almeida, linguagem de hoje: todos os céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, Jesus e o Pai e o Espírito Santo que está aqui conosco, estão na expectativa de que você entenda que o bastão foi passado para você. Jesus veio a essa terra
correu a sua carreira. Mas antes de subir, ele disse: o bastão está com você. E nós precisamos agora pegar o bastão e completar a carreira, a obra. E Deus precisa de Elias e Elisetes, não sei se é feminino de Elias, para marcar a sua geração, para se levantar contra os principados, contra as potestades, contra o inferno, os dominadores, e dizer: há um Deus em Israel, ainda há um Deus que opera milagres, ainda há um Deus que ressuscita os mortos, ainda há um Deus que arranca o mendigo da sarjeta, ainda há um Deus que arranca o viciado das drogas. E Ele me enviou aqui para te dizer que hoje Ele vai mudar a tua história. Deus precisa de você, Elias, na faculdade, na tua família, no trabalho, aonde você estiver. Deus precisa dos Elias. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, queria que o conjunto já subisse, por favor. Quem sabe você entrou aqui nessa noite na caverna, meu irmão, tão triste, porque você fez tudo o que você tinha que fazer. Você foi corajoso e falou contra Acabe, disse: Acabe, não vai chover. E aí Jezabel falou 3 palavrinhas, aí você fez biquinho. Jezabel vai me pegar. Poxa, e onde está o Deus que te deu coragem para desafiar os profetas? Onde está o Deus que te usou para fazer tantas coisas? Quem sabe uma palavra te entristeceu, não foi de Jezabel, mas foi de um pastor, de um líder de célula, de um supervisor. Mais uma vez eu digo: nós somos falhos, queridos, nos perdoe, porque nós somos homens como ele era homem. Mas ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida, e ele disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, me usa. E Deus usou, e aquela intimidade foi crescendo de tal forma, que Deus olhou e disse: meu querido, você não pode mais andar nessa terra, você está tão santo quanto eu sou, então vem logo, vem morar comigo. Deus está em busca dos Elias dessa geração. Deus está em busca dos homens e mulheres que vão marcar a sua geração. Mas para isso, você precisa sair da caverna. Para isso você precisa sair da caverna. Para isso você precisa sair da caverna. O Senhor quer te dar algo hoje, como fez com Elias. A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. E ele comeu aquele alimento. Por 40 dias ele se fortaleceu de uma forma sobrenatural. E saiu daquela caverna radiante no poder do Senhor. O Senhor quer marcar a tua vida hoje. Os anjos de Deus já estão a postos para trazer o alimento para o teu espírito, o renovo, a unção, o poder, a glória. Quem sabe você foi muito usado no passado. Quem sabe você já fez tantas coisas assim como Elias fez, mas o teu status hoje, essa palavra é muito usada, né? Qual é o teu status? Qual é o status? Aí você põe a carinha triste na caverna, a carinha vermelhinha com o olhinho baixo na caverna. Eu não vou mais fazer nada, porque um dia eu fui magoado. Eu não vou mais cantar no louvor, porque um dia o líder me olhou feio. Eu não vou mais ser um líder de célula, porque eu tive uma experiência ruim com a minha célula. Eu não vou mais fazer isso ou aquilo. É noite de você sair da caverna e dizer: Senhor, eu preciso me levantar para marcar a minha geração. Eu preciso me levantar para marcar a minha família. Eu preciso me levantar para marcar os irmãos da célula que o Senhor tem colocado, o chamado que Ele tem feito na minha vida. Eu preciso me levantar para abrir a minha voz como um adorador e uma adoradora do Senhor, e fazer o céu se abrir com a minha canção, como Paulo e Silas fizeram naquela prisão. Mas se você ainda estiver na caverna, fica difícil. E hoje Deus fala com você como falou com aquele homem, uma voz suave, dizendo: vem, meu filho,
Vem, eu quero fazer de você um Elias. Eu quero marcar a tua casa, eu quero começar pela tua casa, eu quero marcar a tua vida, eu quero marcar a tua família, eu quero marcar a tua geração, eu quero marcar o teu bairro, eu quero marcar a tua empresa, a tua faculdade, a tua classe. Eu quero marcar, mas eu preciso. Onde estão os Elias? Aonde estão os Elias do Senhor? Aonde estão? Aonde estão os Elias do Senhor? Sai da caverna, meu querido. Não permita que uma frustração qualquer, que nada apague a chama do chamado que existe na tua vida, porque aquele que te chamou, Ele é fiel. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos estar cantando uma canção. E eu queria fazer 2 convites. O primeiro convite, nós vamos fazer por etapas. O primeiro convite é para você, Elias, que estava na caverna até hoje, triste, chateado porque Jezabel falou qualquer coisa contra você. Quem é Jezabel? Perto do Deus tão poderoso e soberano que nós vimos. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por acaso Jezabel? Jezabel não é ninguém perto do Deus que te chamou, perto do Deus que te escolheu, perto do Deus que te capacitou. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Quem sabe você já foi um líder de célula, quem sabe você já foi um ministro de adoração, até em outro ministério. Não há problema, se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Quem sabe você foi até um pastor em outro ministério. Quem sabe você foi um diácono tão abençoado. Quem sabe um porteiro que tinha prazer de receber os irmãos ali na porta, dizendo: seja bem-vindo à casa do Senhor. E hoje você está triste, sentado na sua caverna, dizendo: eu não tenho mais prazer em servir a Deus. Esse altar é um púlpito separado para servir, para ministrar. Os homens que sobem aqui, as mulheres que sobem aqui são ministros de Deus. E eu queria te chamar, Elias do Senhor, enquanto essa canção vai ser cantada pelos nossos irmãos. Se você está nessa condição, se você entrou aqui na caverna, e se você diz hoje: Senhor, me perdoa, eu preciso ser renovado, eu preciso desse alimento que o Senhor mandou para Elias, essa fortaleza, porque eu quero me levantar e marcar a minha geração. Eu quero voltar ao meu ministério de canto, eu quero voltar ao meu ministério de líder de célula, eu quero voltar ao meu ministério de evangelista, de pastor. Eu não sei o que você era, mas eu sei que você pode ser o melhor em Deus. Enquanto nós cantamos, eu queria que você saísse do teu lugar e um ato profético, você subisse, escolhesse um canto aqui e dissesse: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero marcar a minha geração, eu quero marcar a minha família, eu quero voltar, Senhor, a ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero voltar, Senhor, a orar e o fogo descer, eu cantar e o céu se abrir. Eu quero, Senhor. Se você é essa pessoa, Elias, sai da caverna, vem se apresentar diante do teu Deus. Enquanto nós cantamos, você tem a liberdade de dizer nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Pode subir, não tenha vergonha. Pode subir nesse lugar. Esse lugar é lugar para Elias, para profetas de Deus, para homens e mulheres de Deus. Enche-me até que em mim se ache só ti. E então vem, Elias do Senhor. Vem, Elias do Senhor. O Senhor te chama nessa hora. Vem, vem, Elias do Senhor. Sai da caverna, porque há um ministério poderoso para a tua vida. Ministério poderoso, Elias. Sai da caverna, Elias. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em
profetas. Deus te chama, Elias. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me. Onde estão os Elias do Senhor? Onde estão os Elias do Senhor? Onde estão os Elias do Senhor? Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como Onde estão os Elias do Senhor? sobre as águas, como O Senhor te chama. Profeta, profeta. flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Desafia minha vida. Onde estão os profetas? Senhor, Baal terá que se curvar. Baal terá que se curvar. Porque os profetas de Jeová se levantam. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Baal vai se curvar. transforma-me. Chega lá, basuri, andará lá, barabandara, barabasuri. Chega ele, cantará lá, barabasuri. Usa-me.